Oi, oi, oi! Hoje nós vamos estudar sobre Daniel na Cova dos Leões. Você tem medo de leão? Eu tenho muito medo de leão. Pois então, Daniel, por ser fiel, ele foi jogado na cova de leões e eles estavam muito famintos. Vamos ver o que aconteceu? Para a gente entender um pouquinho da história, Daniel, ele foi escolhido pelo rei Dário para ser um dos 3 presidentes. E aí, por conta disso, por ele ter sido escolhido, né? Porque ele era muito fiel. E o rei, ele reconhecia isso. Ele sabia que Daniel era fiel, porque Daniel estava com Deus. E então, por conta disso, alguns homens, alguns sátrapas e presidentes ficaram com inveja de Daniel. E aí eles tentaram incriminar Daniel para que ele fosse retirado um pouco de cena. E aí a gente vai ler lá em Daniel 6, o versinho 5, que diz assim, ó. Disseram, pois, estes homens, os homens que queriam incriminar Daniel, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja só, Daniel ele só não era só fiel ao rei, mas fiel a Deus. Então, o único jeito que eles achariam para incriminar Daniel era na lei de Deus. É o primeiro ponto que a gente pode ver aqui, que Daniel, ele era fiel a Deus e ao rei. Então, os presidentes, eles queriam, o único jeito de achar de incriminar era incriminar na lei de Deus. O que será que eles fizeram? Eles pensaram muito, e aí eles falaram para o rei que devia ser feito um decreto, aonde num período de 30 dias, ninguém poderia adorar ou orar para nenhum outro Deus a não ser o rei. O rei, então, não sabia, não sabia que eles estavam querendo incriminar a Daniel, e o rei, então, assinou esse decreto. E aí, quando Daniel ficou sabendo desse decreto, o nosso relato bíblico lá em Daniel 6, e o versinho 10, diz assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, veja bem, Daniel, ao saber do decreto, ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Talvez Daniel ficou com medo e conversou com Deus. E ele não orava só uma vez ou 2 vezes, ele orava 3 vezes. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldades, muitas vezes a gente passa por acusações que não procedem, ou a gente passa dificuldade na família, no trabalho, com os amigos, por mentiras, por coisas que querem nos acusar. E muitas vezes o que a gente faz? A gente se desespera, a gente faz tudo, menos orar. O que a gente pode aprender com Daniel? A primeira coisa que ele foi fazer foi orar. Ele não hesitou em, porque se eu orar eu vou agora parar na cova dos leões. Não, ele foi orar, como de costume. Ele continuou fazendo aquilo. Tem uma frase que eu acho muito bonita que eu vi esses dias que diz assim, ó. Orar não deve ser a nossa última solução, mas a nossa primeira atitude. Que quando a gente possa assim, passar por um momento de dificuldade, que a gente não venha logo a primeira coisa se desesperar ou ficar com medo, que a gente venha orar a Deus. E entregar o nosso coração a Ele, para que Ele faça a vontade dEle, para que a gente possa ser usado por Ele, e mesmo em meio às provações, às dificuldades, porque isso vai vir, assim como veio para Daniel. Continuando o relato bíblico, Daniel, então, esses homens que queriam incriminar ele, veem isso, e vão imediatamente contar para o rei. Ó, Daniel tá lá orando, não obedeceu o decreto. E um decreto do rei não podia ser mudado. Por mais que o rei gostava de Daniel, ele não podia mudar isso.
Então Daniel foi jogado na cova dos leões. E daí o rei, até mesmo ele, naquela noite, ele não comeu, não pediu música. E quando amanheceu, a primeira coisa que ele fez foi ir ver como Daniel estava. Então o rei chega lá à cova dos leões e chama por Daniel. E pergunta se o Deus que ele serve tinha livrado ele. E aí Daniel responde lá em Daniel 6 e o versinho 21 diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então aqui mais um ponto que a gente vê é que Daniel, Deus achou inocência nele, tanto da parte de Deus quanto da parte do rei. Daniel não havia feito nada de errado. Daniel foi jogado na cova dos leões por ter sido fiel. E Deus livrou ele da cova dos leões. Então, muitas vezes nós vamos ser jogados na cova dos leões por ser fiel. Mas Deus promete estar conosco na cova dos leões. Outro ponto importante também que eu destaquei é Daniel 6 e o versinho 26. Porque daí então acontece que Daniel então é tirado da cova dos leões, né? E aí aqueles que incriminaram Daniel são jogados na cova dos leões. E então o rei, ele estabelece mais um decreto, que diz assim lá no versinho 26. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Veja bem, Deus ele poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, porque ele é Deus. Mas ele não o livrou, como eu disse antes. Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve com Daniel na cova dos leões. Deus, ele não vai livrar você muitas vezes das provações, mas ele promete estar com você nas provações. Se Deus tivesse livrado Daniel da cova dos leões, provavelmente nós não teríamos esse relato na Bíblia. Provavelmente nós não teríamos essa experiência para ser contada. E provavelmente o rei Dario não teria feito esse decreto. Então, veja bem, Deus usou essa experiência de Daniel para exemplo, para que esse decreto fosse feito, para que todos pudessem temer e tremer ao Deus de Daniel. Então, não se questione quando você sofrer provações, quando você sofrer injustiças, por ser fiel. Porque Deus pode estar usando a sua experiência para ajudar outras pessoas, para servir de aprendizado para outras pessoas. Faça como Daniel. Ore, confie e acredite no poder de Deus. Muitas vezes nós nos questionamos o porquê de muitas coisas. Daniel talvez se questionou, mas depois, no final de tudo, ele pôde compreender. Deus queria tirar uma lição, não só para ele, mas para todas as pessoas. Tanto é que hoje nós estamos estudando a história de Daniel. Então apenas confie, porque talvez Deus está usando a sua história para que outros possam aprender. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixa seu like aí. Não esquece de compartilhar com os amigos. E se não se inscreveu, já se inscreve aí. Um beijão. Tchau, tchau.